que seria realmente de uma mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça. Não há ninguém com esse nome. É Pilhéria, uma garota assim, fazendo romance. Deve ser o pseudônimo de um sujeito barbado. Há um preconceito, eu acho, real, né? Enfim, acho não, tenho certeza, nessa divisão entre uma escrita que se diz universal, algo que a Virginia Woolf já falava, também nos anos 30, né? Entre uma escrita que se diz universal, como sinônimo de uma escrita de autoria masculina, e uma escrita de mulher para mulher, né? Uma escrita que vai tratar de temas ligados, supostamente ligados ao universo feminino, logo ela não merece figurar nesse cânone. O gênero foi durante muito tempo uma fonte extraliterária de julgamento, uma fonte extraliterária de juízo, de reputacional. O gênero interferiu durante muito tempo no juízo estético, nas formas de classificação das produções masculinas e femininas. Historicamente, as mulheres precisam enfrentar barreiras para que consigam espaço no ambiente editorial e literário. Mas e se eu te disser que algumas até conseguiram certo reconhecimento por suas obras, porém a história tomou para si o papel de silenciar esta narrativa? É o caso da escritora Júlia Lopes de Almeida, famosa pelo livro A Falência, teve de encarar seu apagamento pela Academia Brasileira de Letras. A Júlia, ela protagonizou o primeiro vazio institucional feminino na Academia Brasileira de Letras. Ela é a primeira ausência produzida pela barreira do gênero. Então, ela não entrou por ser mulher. E, na verdade, essas mulheres, uma Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, era uma escritora famosíssima, né, no início do século XX. Não só famosa entre os críticos, benquista, né, bem vista pela crítica do momento, como também era extremamente lida, era um sucesso de vendas, publicou, enfim, acho que mais de 20 romances, mais de 20 obras. É possível pensar que a Júlia ela soube negociar muito bem com as expectativas sociais em torno do devir mulher. Ela soube equacionar esses papéis. Ela soube ajustar a rotina dela como escritora às atribuições como mãe e como, enfim, esposa. Então isso, de certa forma, tornou mais palatável a aceitação dela naquele ambiente que eminentemente masculino, marcadamente masculino. Um senso comum era a gente ouvir que mulheres não escreviam e negros também não escreviam, e isso era um certo senso comum, né? E havia uma certa lógica, entre aspas, porque, obviamente, a gente sabia que eram minorias que sempre sofreram perseguição, né? Então, a ideia da escrita estava muito ligada a uma ideia de independência, e que essa independência só viria mais tarde, no século XX. Os temas que nos constituem e que sempre foram invisibilizados, né, na própria história da crítica e da literatura, né? As mulheres eram sempre apresentadas apenas, né, como personagens, muitas vezes nem como protagonistas, né? E tudo que dizia respeito a elas era dito por um autor homem ou por um narrador homem. Taxar as escritoras como amadoras também foi uma estratégia de silenciamento. O desaparecimento dessas histórias não é despropositado.
e visava o apagamento da contribuição feminina na literatura. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Thérèse Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro. Thérèse Millier diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. E não era meu nome mesmo. Que eu vi assim como se fosse uma outra pessoa, é curioso. Eu fiquei olhando com muita curiosidade para mim mesma, mas era uma outra pessoa, era uma personagem, não sou mais eu. É curioso isto, mas é mesmo, aconteceu isto. Essas informações não nos são ocultadas inocentemente, né? Por que não foram os homens os invisibilizados? Por que não foram os clássicos? Não é à toa que nós, mulheres, fomos escolhidas, né, pelo mercado editorial para não termos voz. O rótulo de amadora também pressupõe que ela não está ali, por mais redundante que seja, ela não é profissional, ela não tem pretensões profissionais. O amadorismo, ele reforça, e a excepcionalidade também, são rótulos que reforçam a ideia de que o ambiente literário, de que a atividade de criação é um monopólio masculino. As grandes feiras literárias que têm acontecido pelo Brasil, né, a partir da Flip e as outras que, de alguma forma, seguiram esses modelos, essas feiras abriram espaço para as escritoras independentes e para as editoras independentes. Isso fez com que o mercado editorial começasse a repensar, nem que fosse por uma perspectiva mesmo de marketing. Olha, gente, vai vender, então vamos chamar essa mulherada para compor nosso catálogo, né? Quer dizer, isso tem dado uma virada, né? Mas essa invisibilização foi causada pelo próprio mercado editorial, que sempre legitimou, né, e sempre priorizou a palavra masculina. Com o crescimento do mercado editorial independente, novos selos e editoras buscaram dar voz à autoria feminina. Mesmo que por uma estratégia comercial, mulheres começaram a dar passos definitivos para a afirmação como escritoras profissionais. É claro que a gente tem hoje um cenário muito mais favorável, né, às mulheres de forma geral, mas veja, é um cenário favorável porque existe uma demanda de mercado editorial para isso, tá? Não vou dizer para você que nós temos agora, né, quer dizer, uma realidade totalmente arranjada, não, essa não é a palavra, mas assim, nós não temos a realidade ainda, né, desejada, né, de equiparação, né, de visibilidade entre escritores homens e escritores mulheres. O que as mulheres escritoras reivindicam hoje é ir conversar sobre a sua literatura, né? Porque não necessariamente também toda mulher escritora, por isso que eu faço essa distinção, vamos dizer assim, entre uma autoria feminina e uma literatura feminista, né? Porque nem toda mulher que escreve está se auto-intitulando feminista. Nós estamos aqui para escrever, para denunciar não só a própria invisibilidade da mulher e a inaudibilidade das nossas vozes, né, de toda uma geração de mulheres que nos precederam, que não tiveram vez, não tiveram voz na cena pública brasileira, mas estamos aqui também para marcar posição e para criar redes novas, afetos fora do sistema. Sem as mulheres, eu acho que esse ambiente, né, esse cenário estaria muito mais pobre, muito mais empobrecido e muito menos inteligente, muito menos sensível. Abram alas para essa mulherada passar.